Uma boa noite a todos, mais uma vez. É um privilégio a igreja estar reunida e poder abrir a palavra de Deus mais uma vez, nessa noite. Como já foi dito, né? A palavra já tem falado conosco, mas nós queremos fazer uma reflexão, uma breve reflexão nessa noite, sobre um tema não tão agradável a muitos. Essa noite nós vamos falar sobre morte. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15. Gênesis 2, 15. Se tiver sem Bíblia, pode acompanhar na tela. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Depois nós vamos lendo mais textos, os irmãos podem ir acompanhando aí. A morte. Por que falar da morte? Se nós podemos falar de vida, se nós podemos falar de coisas boas, por que falar da morte? Porque a morte é a nossa grande e mais evidente realidade. Todos nós caminhamos em direção a ela. Ela está à nossa espreita. Uma vez que nós estamos vivos, o próximo passo é a morte. A morte é real para cada um de nós. E é interessante que quando nós paramos para analisar essa palavra, nesse termo, morte, alguém fica pensando, mas para que falar disso? A morte é muito mais real, ela é muito mais evidente, ela é muito mais crítica, é muito mais necessário falar de morte do que de vida. Porque a morte é um passo a mais. E a morte, ela define o destino da nossa alma. Uma vez que nós fechamos os olhos aqui e abrimos do outro lado, está definido aonde estaremos na eternidade. O texto que nós lemos, todos conhecem a história de Adão e Eva, de como Deus queria, e Deus durante um tempo ele esteve presente com eles ali, em plena comunhão. O ser humano, né, toda a humanidade é representada pelos dois, né? Então vamos dizer assim, o homem, a humanidade ainda perfeita. Se entrou a morte aqui, então significa que até então eles não morreriam. Eles não morriam porque eram perfeitos. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então eles eram eternos, o seu corpo perfeito, ainda sem pecado. Porque o pecado que fez separação do homem, entre o homem e Deus, foi o pecado que tirou o homem da presença de Deus. Então até aqui, eles seriam eternos, vivendo na presença de Deus. Mas Deus deu uma ordem: olha, vocês têm todo o jardim. Você imagina a imensidão do jardim. O jardim não era um local específico. O jardim não era um quintal como este. Não era uma chácara, não era uma fazenda. O jardim era onde eles pudessem colocar os pés. Era toda a criação pertencia ao homem. Às vezes nós imaginamos que era um lugar em específico. Não havia limites para o jardim. Era tudo do ser humano. E agora o ser humano ele tem apenas uma ordenança para respeitar. Olha, daquela árvore ali, não coma. Apenas isso. E às vezes nós pensamos que esse fruto era algo especial. Mas não foi o fruto que contaminou o ser humano. Foi algo que foi a desobediência. Apenas isso. Poderia ter sido outra coisa. A ordenança poderia ter sido outra. Mas o ato de desobedecer a Deus, de ir contrária
de ser contra, de fazer exatamente o inverso do que Deus tinha dito, é que fez o homem cair, que fez o homem se afastar de Deus, perder a sua tão magnífica posição. E no capítulo 3 do próprio livro de Gênesis, nós vamos ver aqui, versículo 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem caiu, o homem desobedeceu, o homem não suportou respeitar, guardar a ordenança que Deus o tinha dado. E é interessante que no finalzinho do capítulo 3, Deus ele expulsa o homem do jardim. Acompanhe comigo, versículo 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Existia uma árvore no jardim que, se o homem tomasse dela, o homem viveria eternamente nesse corpo de pecado. A expulsão do homem do jardim foi um ato de misericórdia de Deus. Foi um ato de misericórdia. Se o homem não tivesse sido expulso do jardim e tivesse comido da árvore da vida eterna, toda a humanidade estaria condenada a viver eternamente em pecado. Nós nunca mais voltaríamos a Deus, teríamos a chance de voltar a Deus. A criação estaria de fato agora condenada. Então Deus falou: olha, já que eles me desobedeceram, saiam daqui. A morte, meu amigo, é um ato de misericórdia de Deus para o homem. Às vezes nós entendemos, por sermos carnais e fracos, a morte é algo triste. Eu acho que todos, eu tenho certeza que todos aqui se recordam de um ente querido que partiu, principalmente quando se perde alguém em tragédias, algo inesperado, muito triste. Claro que é. Porque nós somos carnais, nós gostamos das pessoas, nós não queremos que elas se vão. Mas a morte é uma realidade, a morte é um ato de misericórdia. Imagina a humanidade eternamente vivendo essa tragédia que é o pecado. Imagina a humanidade vivendo eternamente sem fim essa loucura que nós vivemos. Imaginar que existe um fim é um alívio para nós. Alguém entende que a volta de Jesus, que o fim do mundo é algo que nós temos que preocupar porque vai acabar? Não, é a graça de Deus, é a misericórdia, tem que acabar mesmo e logo, porque não está bom e vai piorar mais. É um ato de misericórdia de Deus trazer o fim a essa criação, assim como foi no tempo de Noé. Deus não quis destruir todo mundo, matar todo mundo, porque ele era malzinho, não, como muitos falam, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Não. Se chegou ao ponto de ter uma destruição geral, uma mortandade, quase 100% da humanidade, é porque a coisa tinha fugido do controle. E no nosso tempo não está diferente. E a Bíblia diz: assim como no tempo de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Vai ser a mesma coisa. Não vai ser diferente. A morte, ela é um ato de misericórdia. Só que a morte, para nós, ela é inesperada. Aqui entrou a morte na humanidade. E quando nós olhamos aqui os primeiros homens, vivendo 600, 900, 300 anos aqui, alguém com 100 anos de idade é 19 anos hoje. As pessoas viviam muito. Mas o pecado, irmãos, assim como toda a criação, ela geme desejando a redenção. Nós cantamos um hino que diz isso: toda criatura geme desejando a redenção do pecado. Toda
toda a criação caiu junto com a humanidade. Toda a criação geme por conta da nossa desobediência. Toda a criação, ela pede a volta de Jesus. Toda a criação. Assim como a criação, o mundo, né? Ele teve reações, ele reagiu quando Jesus morreu na cruz, e nós lemos isso nos Evangelhos. Essa criação, ela geme, ela vibra, aguardando a volta, aguardando a sua redenção também. Sabe, uma vez que a morte, ela entrou na humanidade, Isaías 59:2, Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus sempre quis estar junto com o homem. Quando nós vamos ver aqui a história da humanidade, Deus fazendo tentativas, né? A primeira tentativa foi com Adão e não deu certo. Depois é com Noé. Deus era para ter destruído todo mundo ali, como eu já citei, porque a maldade daquela geração era tremenda. Mas Deus ainda deixa a família de Noé seguir em frente. E nós estamos aqui, é por conta de Adão, não é por conta de Noé. Era para ter acabado tudo lá. Mas Deus achou um resquício de sabedoria em alguém. Não vou dar mais uma chance para eles. Mesmo assim, falhou. Aí vem Abraão, a linhagem escolhida para nascer o Salvador. Nós vamos chegar nele. Mas aquilo que Adão e Eva cometeram lá no início é o que nos faz, é o que nos separa, é o que encobre a vista de Deus a nós até hoje. É o pecado, a desobediência. O pecado é a transgressão à lei. O que é transgredir a lei? É não fazer a vontade do Criador. É ir contra. Talvez você fique procurando leis para seguir, para não mais transgredir a lei. Não. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esse primeiro mandamento, ele puxa o outro. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, você não vai conseguir amar o próximo. Não adianta. Você tentar fazer investida não dá certo. O primeiro mandamento puxa o segundo. Os dois formam alguém que é capaz de entender que o pecado está o separando de Deus. Às vezes é mais fácil nós procurarmos doutrinas, regras. Não vou procurar uma doutrina bem difícil para que o meu corpo sofra, para que eu tenha dificuldade em seguir, que aí eu vou ser um servo fiel, vou conseguir me salvar. Não é bem assim não. Se você está fazendo apenas por cumprir, apenas para dizer, apenas para ter algo para si, um consolo para si mesmo, em dizer que está fazendo algo para Deus, você está perdendo o seu tempo e se iludindo completamente. Deus pede um coração sincero, um coração arrependido, um coração que entende que o pecado separa de Deus. Salmos 89, versículo 48. Esse salmo é muito interessante. Salmo 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Só esse versículo. Eu não sei se todo mundo viu, mas Silvio Santos morreu. Quem diria que Silvio Santos um dia morreu? Existem pessoas que para nós parecem imortais, né? Gerações e gerações nasceram, cresceram, muitos mais novos que ele morreram, e estava lá a pessoa de Silvio Santos.
um ícone, pelo menos da minha geração, um ícone da TV brasileira. Tinha pouco dinheiro? Será que ele não tinha recursos para correr atrás de não morrer? Não há ninguém que consiga fugir das garras da morte. A morte, meu amigo, ela iguala nós todos. Não importa a sua classe, não importa a forma mais saudável de vida que você leve, a forma sedentária. Às vezes alguém acha que fazendo algo diferente vai conseguir prolongar os seus dias. Ilusão. Talvez você vai conseguir ter dias melhores, viver mais alegre consigo mesmo, uma vida mais confortável, mas você não consegue mudar um minuto na sua existência. A morte não há como fugir dela. E ela está a um vacilo nosso. Você abre as páginas das redes sociais, acidentes, morte. A vida humana já não vale mais nada. Se você maltratar um animal, um pet, você vai preso. Matar uma pessoa, nem tanto. Talvez te pegue um dia, você vai responder em liberdade. A vida humana já não vale nada. Hoje nós vemos guerras, e agora estourou mais uma na Síria, não sei se os irmãos têm acompanhado. Terrível, terrível. É claro que uma ditadura caiu, mas levantou outra. Existem pessoas, irmãos, que vivem uma vida trágica. Às vezes nós não nos damos conta do privilégio que nós vivemos num país como o nosso, apesar dos pesares, apesar de tudo mais, não vou entrar nos méritos, mas nós não temos guerra. Existem pessoas que não têm um minuto de paz na sua existência. Já nasce uma criança no meio de um conflito, foge daqui, foge de lá, a criança não estuda, a criança não trabalha, a criança com poucos anos de idade está com a arma na mão, tendo que se defender. A morte é a graça de Deus sobre essas pessoas. Imagina, alguém vivendo uma vida eterna com o sofrimento deles. A nossa vida é uma vida de privilégios. Por mais que nós reclamemos que algo não esteja indo no meu agrado, não, está muito quente, estou com 2 ventiladores aqui, mas não está dando conta. Tem gente que não sabe o que é um ventilador, que nunca viu isso. Uma lâmpada dessa aqui para alguém é um milagre. Nossa, sabe, meus amigos, ninguém consegue fugir da morte. Por mais que você, eu gosto de dar exemplo do trânsito, seja um motorista bom, direção defensiva é importante, manter distância, tranquilo, não acelerar muito, mas a tragédia está à espreita. Você não tem nada a ver com um melhor do outro. Acontece um acidente e a vida é ceifada. E aí? Romanos 1, 22 a 28. Esse texto também é excelente. Romanos capítulo 1, versículos 22 a 28. Acompanhe comigo, para você entender o que Deus fez com o homem. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou
há uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Até o versículo 28, sabe, talvez você pense que você é livre. Não, todas as decisões que eu tomo são por minha conta, eu sei o que eu faço, está tudo certo, eu sei que eu vou dar conta de tudo que eu faço a Deus, mas está tudo dominado, eu não faço nada além do que eu deveria fazer. Deus nos entregou as nossas vontades. Não é algo simplesmente que você, na sua mente, decidiu fazer. É o pecado que te leva à desobediência. É o pecado que nos leva a cometer. Às vezes você para e imagina, olha a sociedade atual, enfiando de goela abaixo coisas que há 20, 30 anos já se existia, claro, mas era oculto. Hoje querem tornar obrigatório, não é simplesmente aquele papo de preconceito, não. Eles querem tornar obrigatório o exercício de tais práticas. Eles querem tornar normal, eles querem normalizar. E se você tiver um pensamento de que não, isso aí está errado, na Bíblia, eles falam, na Bíblia não tem isso, olha que é escrito aí, com todas as palavras. Isso é a vontade do homem influenciado pelo pecado. Uma vez que o homem foi expulso do paraíso, ele ficou por conta de si próprio. E aquele mesmo ser que fez a cabeça da Eva lá no paraíso, lá no jardim, é ele mesmo que traz aos homens esses desejos, essas vontades, coloca na cabeça do homem tais coisas. E o homem fraco, o homem caído, o homem impedido de chegar à presença de Deus, se deixa levar. Sabe, meu amigo, o nosso pecado, ele continua separando o homem da presença de Deus. Mas existe uma solução. Até então, o homem estava perdido. O homem cumpria os rituais de sacrifício lá no tempo do Antigo Testamento, mas era algo passageiro, algo que devia ser repetido de tempos em tempos. Mas Deus preparou o plano perfeito de redenção. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Há uma saída. Há uma saída. Quando a morte entra na humanidade, ela entra de duas formas. São duas separações. Entra a morte física. O homem teria um limite na sua existência, porque ele não conseguiu comer da árvore da vida eterna, e por ele estar agora separado de Deus, Deus impôs ao homem um limite na sua existência física. E a segunda morte é a morte espiritual, que também Adão recebeu ali, que foi a separação da presença do próprio Deus. Aquele homem pecador, aquele ser agora contaminado, não podia mais estar na presença de Deus. Duas mortes em uma. Foi a condenação de Adão. Mas o plano de Deus, ele não falha. Nada foge do controle de Deus. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você entender, o único que podia redimir a humanidade era o próprio Deus. Porque ele e nele não havia e não há pecado. Só que para esse homem, para esse Deus conseguir pagar o preço pelo nosso pecado, teria que haver
derramamento de sangue. E como que um Deus poderia derramar sangue? Ele teria que encarnar, ele teria que vir, ele teria que nascer, se fazer homem, 100% homem, e morrer, e dar a sua vida por nós, sua vida perfeita, pura, seu sangue que nos lava dos pecados. Então Deus deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Talvez alguém levante o questionamento, mas por que toda essa trama? Por que ele teve que vir aqui? Porque ele tinha que cumprir todo o rito para fechar o pacote, derramar o seu sangue perfeito para cumprir, para ser o sacrifício dos sacrifícios. O último sacrifício, a última revelação do homem é Jesus Cristo. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Para dar vida, Jesus não poderia ficar morto. Ele veio, nasceu, pregou, montou ali os seus apóstolos, deixou a sua igreja já engatilhada para dar seguimento à sua obra e morre na cruz. Só que para essa morte nos dar vida, ele não poderia ficar morto. E ele não ficou. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E com ele agora, nós também recebemos aquela vida que nós perdemos lá no Éden. Nós recebemos ela de volta. Nós estamos agora de novo com um passe livre para Deus, através de Jesus. Nenhum outro consegue intermediar esse acesso. Nenhum outro consegue nos levar a Deus. Apenas Jesus Cristo. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, Ele ressuscitou alguns. Jesus ressuscitará aqueles irmãos que estão no sepulcro lá no final. Mas Jesus, Ele foi o primeiro. Ele foi o único, o primeiro que entrou na morte e saiu dela sozinho. Jesus, Ele veio para vencer a morte. Quando a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte, é porque nós, mesmo salvos, a morte física ainda nos pegará, vamos dizer assim. Nós ainda passaremos por ela. Mas na cruz, Jesus já venceu a morte. A morte já não, a segunda morte, a morte espiritual, a separação de Deus, ela, para nós, ela já não existe mais. Porque Cristo veio retirar esse impedimento, retirar aquilo que nos impedia de chegar a Deus. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o perfeito pastor. O único supremo pastor é Jesus Cristo. Às vezes nós gostamos de chamar alguém de pastor, não há problema. Mas o supremo pastor, o pastor em quem deve estar a nossa fé, a nossa confiança, é Jesus Cristo. Os homens são, às vezes, bons guias, mas são suscetíveis a falhas, a quedas, a posições erradas. Por mais fiel a palavra que seja alguém, ele pode ali na frente dar uma escorregada. E se a sua fé está na pessoa daquele irmão, daquele pastor, você pode ser desviado junto dele. Mas, se nós estamos seguindo a Cristo,
o supremo pastor, não há nele erro, não há nele falha. Por mais que você tente encontrar na palavra contradições, mas a Bíblia ela só se afirma cada vez mais. O versículo só confirma o outro. Só que existe, e esse passe que Jesus traz, ele exige algo de nós. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. A humanidade está morta em seus delitos e pecados. Só que a humanidade morta, vivendo os seus deleites, eles se acham livres. Eles se acham curtindo a vida. Eles se acham no barato. E os outros que tentam viver uma vida regrada, uma vida em respeito à palavra de Deus, ou cada um com a sua religião, tentando encontrar a forma melhor de viver para agradar ao seu Deus, eles dizem que são os que perdem o tempo, aqueles que estão perdendo a vida. Mas a palavra de Deus diz que se você quiser salvar a sua vida, então você deve perdê-la. Coisa estranha. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você quiser salvar a sua vida, voltar para Deus, então você deve morrer para o mundo. Você tem que morrer para você mesmo. Essa vida que você leva, que você acha que é a certa, que é a melhor, que é a do momento, eu vou curtir o momento, porque a vida é breve, é isso mesmo. Só que o que Jesus está dizendo, olha, você tem que perder isso aí você tem que abrir mão. Se você quiser ter vida de verdade, você deve perder essa sua vida que você acha que é certa. Abrir mão do pecado. Abrir mão dos pensamentos que nos separam de Deus. Então é só deixar de fazer isso, aí você elenca. Uma coisa que Deus pede é a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você vive uma vida tão triste, tão pesada. Para você a religião é um fardo. Você está vivendo errado. Você ainda não entendeu que o que Jesus quer é obediência. Uma vez dentro do grupo, claro que você vai respeitar aquilo que o grupo entende como a maneira de viver a vida, a maneira de viver a fé. Claro que sim. Existem regras. Mas o que Jesus quer de você é obediência a Deus e a sua palavra. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quando Jesus estava buscando os seus discípulos, ele chegava, ele não queria saber o que ele estava fazendo, se ia demorar, como é que é. Ele falou assim: olha, deixa aí e vem. Não, senhor, espera um pouquinho, eu estou acabando aqui um serviço. Deixa o que você está fazendo e vem. Abra a mão da sua vida. Para onde você está e vem comigo. Esse é o mesmo chamado que Jesus faz hoje. Da morte para a vida. Da separação de Deus para a presença novamente de Deus. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo nos traz de volta a Deus. A humanidade toda morreu em Adão. Você não nasce neutro, como algumas pessoas dizem. Não, eu escolhi servir a Deus ao longo da minha vida, mas eu nasci inocente. Nós já nascemos em pecado. O pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos pecadores. Cada geração pior. Não tem melhor. Os mais antigos aí, se puxarem 20, 30 anos, já existia crime? Claro que existia. Já existia promiscuidade. Claro, tudo que tem hoje já existia.
mas hoje está pior. E não vai melhorar. E quando existe alguém, levanta alguém para tentar organizar, para fazer uma lei que impede tal ato, ele cria uma e desfaz 5. Inibe uma coisa, mas libera 10. Essa é a humanidade. O governo é regido pelo que a sociedade quer. Não adianta a gente reclamar do governo, não. A culpa está em nós. A culpa está na sociedade. Ah, fulano é ruim, fulano faz isso, fulano é do mal, beleza? Quem colocou eles lá? Quem levantou a mão? Quem foi lá digitar o número? A sociedade que leva a sua própria ruína. Como nós dissemos sobre a guerra da Síria, a sociedade se levantou, foi lá e tirou o ditador do poder. E aí? É a sociedade que decide o rumo que o seu país toma. Quando quer, vai lá e faz. Infelizmente, a sociedade está morta. Seus delitos e pecados. 1 Tessalonicenses 4, estou terminando, irmãos, 13 e 14. Esse texto é importante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiam. Fantástico esse texto. Fantástico. Às vezes a nossa ignorância, a nossa fraqueza humana nos faz desesperar diante da morte. Ah, morreu, acabou. Ah, morreu, nunca mais vou ver. Ah, morreu e não tem jeito mais. Não. A morte é só uma passagem. Nós não podemos ser ignorantes com a morte. Só que o que Paulo diz aqui, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Qual a sua esperança para o seu pós-morte? Qual a sua esperança? Para você, morreu, acabou? Como eu disse, a morte é um ato de misericórdia de Deus para quem tem esperança. Para quem tem esperança, a morte é um ato de misericórdia, é o cessar das dores. Nós cantamos um hino que diz isso também. É o cessar de correr atrás das lutas, é o cessar dessa vida enfadonha, é o descanso eterno para aqueles que têm esperança. Se você não tem esperança, meu amigo, para você é apenas o início do sofrimento. A morte. A morte, ela pode ser para você o cessar do sofrimento, o descanso. Quando alguém falece, quando alguém descansa, tendo essa esperança, tendo fé, alguém salvo em Cristo, nós dizemos descanso. Alguém que estava sofrendo, talvez dores, talvez abandonado, talvez um idoso abandonado lá no lar de idosos e tudo mais, aí aquela pessoa dorme em Cristo, nós dizemos descansou, para ele de fato descanso. Agora, para aquele que sofreu a vida toda e morreu ainda sem esperança, para esse é apenas o início do sofrimento. Qual é o seu estado nessa noite? A pergunta que os textos fazem a você. A morte, ela pode ser para você uma passagem para a glória, uma passagem para estar de volta à presença de Deus, a presença que nós perdemos lá atrás e que Jesus trouxe de volta para nós. O que eu gosto de citar, o céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Nós podemos viver o céu aqui, uma vez que nós temos essa esperança, porque a morte já não nos amedronta mais. Ah, pandemia, tudo bem, claro, foi triste, muitas pessoas perderam suas vidas na pandemia, mas a igreja seguiu em frente, porque o fechar dos olhos aqui
não é o fim. Não é o fim, para nós é apenas o começo. A morte ela é igual a todos nós. Todos nós somos passados na régua na morte. Não existe diferença. A morte chegará para você, chegará para mim. E é interessante que quando nós falamos na volta de Jesus, quando nós morremos, Jesus volta para nós. Quando o cristão morre, quando aquele que tem esperança fecha os olhos, Jesus volta para aquela pessoa. Nós aguardamos o retorno de Cristo para todos nós, juntos. Mas Cristo pode voltar para você hoje, ou de forma separada, de forma individual, antes do arrebatamento da igreja. Se hoje você fechar os olhos, qual a sua esperança? Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você já entregou a sua vida a Ele, nada mais pode tirá-lo de suas mãos. Nada mais. Aquilo que Adão recebeu de punição lá atrás foi rasgado por Jesus na cruz. A morte física, para nós que estamos vivos, ela ainda vai chegar para nós. Se Cristo voltar antes da nossa morte, nós não veremos a morte. Mas a principal, que é a morte espiritual, a separação de Deus, Jesus Cristo já selou, já venceu. Ele já nos deu o passaporte, a garantia. Basta-nos crermos nele. E a nossa esperança, irmãos, o último versículo para fecharmos, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas, ou a antiga ordem, já passou. Esse é o momento que a igreja aguarda. Esse é o momento que a igreja aguarda. O ápice, o ponto mais alto da nossa fé é a volta de Cristo. É quando nós, a igreja reunida, estivermos diante dele e vermos ele como ele é. Esse é o ponto alto da nossa fé. Você tem essa esperança? Como está você no aguardo desse grande dia? Como está você diante desse tão grande inimigo que é a morte? A morte, ela é um ato de misericórdia de Deus. Vou repetir isso de novo, porque nós poderíamos estar muito mais perdidos do que estamos hoje. Mas Deus, ele impôs sobre nós um fim, o limite. Ele impôs a morte. Mas a morte pode ser para você apenas uma passagem para algo ainda pior. A escolha é sua. Deus sempre, quando ele buscava o seu povo de volta, quando ele mandava o profeta falar com Israel, a palavra era: olha, eu ponho diante de vós o bem e o mal, a verdade e a mentira. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É uma escolha. A vida é de escolha. Adão e Eva fizeram uma escolha. Eles não foram obrigados pela serpente a pecar. Assim como não foram obrigados por Deus a obedecer. Eles escolheram. E Jesus traz de volta uma segunda chance. Mas você precisa escolher. Ah não, se eu obedecer, Deus vai me dar um lugarzinho lá. Todos nós merecemos a perdição. Toda a humanidade, se recebêssemos o que nós merecemos,
todos nós estaríamos perdidos, sem nenhuma chance de reconciliação. O que nós merecemos, grave isso muito bem, é a morte. O que nós merecemos pelas nossas escolhas é o inferno. E como esse corpo pecador não pode ver a Deus, por isso que a morte física ainda é real para nós. Se nós formos a geração do arrebatamento, nós seremos transformados. Esse corpo não verá a Deus, mas o corpo transformado sim. Mas até lá, a morte para nós é uma realidade. E a morte sela o destino da alma. Alguém até hoje ainda entende que fazer algum certo ritual, celebrar um culto específico, até 7 dias depois de falecido, quem ficou vivo consegue alterar ainda o rumo da alma daquele que morreu. Enquanto a vida há esperança. E é você que decide o seu destino. Não há nada mais a ser feito depois que a morte chega. Decida em vida seguir a Jesus. Tão grande sacrifício foi feito por nós, para você ignorar isso. Não é um fardo. Você estar em Jesus é um livramento, porque é a única coisa que nos dá esperança. Se você olha para a sociedade, você pensa daqui a 10 anos como vai ser esse mundo, como vai ser esse Brasil daqui a 10 anos, misericórdia. A única esperança que nós temos é que isso aqui vai acabar. Essa é a esperança. A esperança que nós temos é que se eu morrer, eu estarei em um lugar melhor. Essa é a esperança, não tem esperança aqui. Se a sua esperança está num serviço melhor, em morar numa casa melhor, olha, você está perdendo seu tempo. É importante buscar as coisas aqui? Claro que sim. Todos nós precisamos sobreviver de alguma forma. Mas vai ficar por aqui. A morte nivela. Você não vai levar nada. O que você tem não vai te impedir de morrer. Reflita isso. Se entregue a Cristo. Porque Ele nos levou de volta ao paraíso. Jesus é a porta de volta ao estado anterior. Você precisa entender isso. Creia que Jesus é a única porta de volta a Deus. Amém.